Como que você tá? Tô ótima. Saudades. E você? Coisa boa. Saudades também. Nossa, o pessoal que é rico é outra coisa. Já tá no mundo espiritual aí, Você paz. tá vendo o sol? É pra poucos. Tô vendo. Quem pode, pode. Quem não pode, fica sem. Isso aqui já tava da aula da evangelização que a gente estava usando. E aí, agora eu entrei e entrou automático, mas se quiser eu tiro, não sei se Não, tá aceita. lindo. Uma coisa É? mais bonita, o universo. Então, Mas, beleza. Camila Machado. Camila, me conte uma coisa. Assim, como que você entrou, né, nessa parada de vídeo? Você agora já é uma YouTube conhecida no meio espírita. Como você chegou nisso aí? Conhecida zero, né? Mas tudo Ah, bem. conhecida zero. Eu vi a quantidade de Não, seguidores que você tem. não. São poucos seguidores, mas a intenção nem é essa, né? Assim, a Lógico. gente pensa assim, atingir um coração tá valendo, já faz sentido, né? E já preenche. Mas foi assim, eu terminei o ESME lá na comunhão, e aí eu já estava sentindo que eu precisava trabalhar com jovens, aquelas vozezinhas que falam na cabeça. E aí eu não sabia como, então eu achava que eu ia fazer algum trabalho social fora, em alguma escola, alguma coisa assim, sabe? Estava procurando para ver. Na minha cabeça eu ia ser contadora de histórias para crianças cegas, né? E era isso que Olha, eu queria fazer. Só que aí no último dia de aula entra a diretora da Infância e Juventude lá da Comunhão, chamando a gente para trabalhar como voluntários, já que nós estávamos concluindo os estudos, e a partir daí já tínhamos a base necessária para poder participar da evangelização. E na hora que ela entrou, que ela começou a falar, eu escutei a vozinha assim: é isso, é isso. E aí eu, ok, né? A gente não reclama, a gente só obedece. E aí eu nem questionei. E assim, eu senti uma sensação de pertencimento, como se eu tivesse aonde eu devia estar fazendo o que eu devia fazer. E assim que eu entrei na evangelização, eu pensei, eu vou criar um Instagram para que toda vez que me pedirem o meu Instagram, eu vou passar esse Instagram. Porque eu sabia que eventualmente isso ia acontecer e eu não queria misturar as coisas, né? Vida pessoal com o trabalho, com o pessoal da comunhão e tudo mais. Criei. Mas como eu já tinha esse Instagram e ele era mais espírita, assim, ou seja, era um lugar onde eu me sentia mais à vontade para falar sobre assuntos espíritas, eu fazia um post ou outro, pensamentos meus, assuntos interessantes que eu via e que eu gostaria de estar comentando com alguém, eu falava, por que não colocar no Instagram? Mas era algo bem esporádico. E aí, acabou o ano de 2019, começou 2020, veio, né, a pandemia, e naquele momento eu senti um chamado, assim, de prestar algum tipo de apoio através do Instagram para todos os espíritas. Isso não se restringia aos jovens, mas eu sabia que talvez eu conseguisse atingi-los também, né, por causa da linguagem, tentando falar um pouco mais simples, sem muito nhenhenhê, e trazer algum tipo de conforto para eles, né, acolhimento, porque eu sabia que não aparentavam ser tempos fáceis. E aí eu queria meio que trazer explicações do que poderia significar essa pandemia, enfim. E foi assim que eu comecei. E com isso, os seguidores foram chegando, né? Foi chegando cada vez mais gente. Eu comecei a fazer lives em que eu perguntava assuntos que eles tinham curiosidade e eu faria lives, mas na época o Instagram ainda não salvava as lives. E comecei a fazer o evangelho no lar, porque eu sentia assim que era algo que ia ajudar tremendamente a todos. Então, eu comecei a fazer esse evangelho no lar semanal. E aí eu fui pegando o jeito do negócio, né? Me acostumando. E aí eu continuei fazendo. Eu senti assim que fazia parte também do que estava ali previsto para mim. E não em sentido de grandeza, né? Ou seja, a intenção ali não é crescer, mas é poder estar ali para isso, sabe? Fazer dentro do que eu posso, porque atualmente, como eu estou estudando para concurso, estou fazendo pós-graduação, estou fazendo cursos por fora, eu não tenho tempo ainda de me dedicar como eu gostaria, né? E de estar participando de tudo que eu gostaria. Durante a quarentena, eu até participei de muita coisa. Eu confesso que eu tive que deixar os meus estudos de lado
e meio que dar uma de herdeira, como se eu tivesse com a vida ganha, entendeu? Porque eu fiquei me dedicando somente à divulgação, e isso eu percebi que eu não podia continuar assim, né? Que eu tinha que realmente dar uma diminuída, mas jamais parar. Então, é uma coisa que não vai acontecer, eu não vou parar, e quando eu tiver mais estável nesse outro lado, eu vou voltar com força total aí pro Instagram. Mas eu continuo fazendo esses evangelhos no lar semanais, toda quinta-feira, às 20 horas. Aí, de vez em quando, eu faço uma live ou outra. Quando eu sinto intuição, assim, eu vejo um filme. Outro dia eu vi o Homem-Aranha. Eu E aí vi. aí eu falei, vou fazer uma live sobre o Homem-Aranha e Espiritismo, sabe? Então é uma coisa assim que eu decido na hora. E de vez em quando eu faço uns posts também, nos stories, eu tô sempre botando alguma coisa. Aí Essa falei, pauta é você que cria sozinha ou tem alguém que te é, ajuda? não, eu que crio. Eu, assim, né? A gente sabe que nunca é nosso, mas tudo bem. Na vida profissional você faz o quê? Você quer fazer o quê? Sim, pois é, eu sou formada em Direito, né? Tenho carteirinha da OAB, mas eu não exerço, né? Porque eu nunca me vi advogando, então eu estava nesse universo dos concursos, mas eu estava numa crise de identidade. Eu começava a estudar para um concurso, e daqui a pouco eu falava, não, acho que não é isso que eu quero ser, não é com isso que eu quero trabalhar. Aí eu migrava, eu começava a estudar para outro concurso, eu falava, não sei se é por aqui. E aí eu fiquei nessa até finalmente entender qual era o caminho, né? Aí agora eu tô focada assim, estudando para um concurso específico, comecei a fazer uma pós para depois conseguir trabalhar nessa área. Aí vamos ver. Você faz pós em quê? Eu estou fazendo pós de psicanálise. Você quer enveredar por esse caminho? Enveredar por esse Eu caminho é quero ótimo. Você enveredar quer para esse enveredar... caminho. Oh, que ótimo. Eu quero futuramente trabalhar como terapeuta, sabe? Fazendo psicanálise mesmo, porque eu senti, assim, durante a pandemia, eu fiz muitas amizades, conheci muitas pessoas pelo Instagram, tive a oportunidade de ser instrumento ali de ajuda e tive um feedback muito bom, assim, nesse sentido. E todas as vezes elas me repetiam, nossa, você é psicóloga? Você podia ser psicóloga, você já é psicóloga, não importa. E aí sempre levaram para esse lado. E isso, assim, sempre falou muito alto no meu coração, sabe? Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito psicologia. Eu não sei por que eu não fiz psicologia, eu não sei explicar assim, o que aconteceu, porque eu me identifico muito. E aí eu tô fazendo essa especialização em análise, porque assim, a psicologia é muito abrangente, né? E aí, mesmo quem se forma em psicologia, se quer trabalhar como psicanalista, tem que fazer a especialização em psicanálise. E é possível também fazer essa especialização tendo um curso superior. Então, eu estou fazendo para tentar, dessa forma, assim, juntar o profissional e, ao mesmo tempo, sentir que o que eu faço profissionalmente não é só visando dinheiro, mas, de alguma forma, ajuda as pessoas. Conversa, né, com os meus preceitos morais atualmente, com o que eu acredito. Então, não seria um tipo de profissão onde eu sentiria que, de alguma forma, eu estou vivendo só pelo dinheiro ou que eu estou prejudicando alguém de alguma forma. Como, por exemplo, antigamente eu pensei em estudar para polícia. Cheguei a estudar um tempo para polícia. E depois eu tive uma crise, assim, de, não, polícia não, sabe? Porque eu não sei o que aconteceu. Inicialmente eu pensei assim, não, eu vou chegar na polícia e eu vou humanizar, né? O tratamento ali que existe, que a gente sabe que nem sempre é dos melhores. Só que aí depois me deu um bloqueio, assim, de me imaginar segurando uma arma, de me imaginar na possibilidade de atirar em alguém, e isso não conversava com quem eu sou. Eu acho que tem pessoas que nascem com essa missão, porque a gente precisa de policiais, né? Nesse Nossa. estágio atual evolutivo que nós estamos, não tem como, senão a desordem se instalaria. E eu sei que a gente precisa, mas acho que tem gente que já nasce para isso, né? E aquele sonho que a criança já traz desde pequena, ou então na adolescência, e a pessoa estuda com sangue nos olhos porque o sonho dela é ser policial. E o meu nunca foi isso, né? Eu estava tentando, através da carreira, ajudar pessoas, mas aí eu vi que, ao mesmo tempo que eu podia ajudar, eu podia, de alguma forma, prejudicar, ainda que no exercício regular da profissão. Então, aí eu falei assim, de quais outras profissões eu posso ajudar o outro sem correr o risco de estar prejudicando, sabe? E aí me veio isso da psicanálise, que não tem a ver com direito, mas que é o que fala o meu coração, sabe? E eu cansei de ficar
tentando achar algo que conversasse com o meu curso, né, com a minha graduação, porque eu vi que eu não me encontrava em nada, e agora eu entendo por quê, porque não é para ser, sabe, no direito. Então agora, mas ao mesmo tempo eu estou estudando para concurso, para tribunal mesmo, porque enquanto eu faço a pós, se surgir o concurso, eu faço e vejo se eu consigo ter a minha renda, né, enquanto isso, para depois, que tomara, conseguir ficar só na psicanálise. E a psicanálise são 2 anos de São especialização? 2 anos, 2 anos. Você está no... Não, acabei de começar, eu comecei tem 2 semanas. Nossa, que parabéns, cara! Obrigada. Você já está empolgada? Já está lendo tudo? Meu Deus, assim, eu tô assim, por que eu perdi tanto tempo? Mas a gente não pode pensar assim, né? A gente tem que entender que tudo tem o seu tempo certo. Eu tenho absoluta certeza de que a pandemia me ajudou nesse sentido, sabe? Eu me encontrei, e não teria como eu ter me encontrado antes. Eu precisava passar por todo o processo que eu passei. Então, tá valendo, né? O que importa é começar. E você é de família espírita? A minha mãe, ela é espírita, meu pai não, e mais ninguém. Minha avó, ela era da Umbanda, né? Mas também acreditava em muita coisa que coincide com o espiritismo. E aí, a minha mãe sempre me falou do espiritismo, me falava das obras do André Luiz, que ela era apaixonada. Então, desde pequena, eu já sabia da reencarnação, já sabia como funcionava, mas eu não tinha aquela maturidade de querer me aprofundar e tudo mais. E como a gente não morava no Brasil, por causa do trabalho do meu pai, a gente morou no Paraguai, a gente morou na Guiana Inglesa, morou na Espanha. E aí, eu voltei com 15 anos de idade. Então, eu não tive essa oportunidade de passar pela evangelização, que é uma coisa que hoje em dia eu trabalho na evangelização e eu penso assim, meu Deus, sabe? Eu acho que eu seria uma pessoa melhor se eu tivesse passado pela evangelização. Sério, eu falo assim, que legal é a evangelização. Eu acho irado, né? Não sei se eu tô puxando sardinha pro meu lado. E aí, eu voltei com 15, e mesmo com 15 ainda dava, né? Porque dos 15 aos 18, pelo menos na comunhão, ainda é a evangelização, e depois ainda tem a mocidade. Só que eu não sabia que existia, sabe? Eu nunca veio ao meu conhecimento, e a minha mãe também nunca se posicionou nesse sentido, assim, de falar assim, vamos ver ali se tem algo para os jovens aqui na Casa Espírita, sabe? Eu não sabia dessas atividades. Então, eu não participei, infelizmente, nem da juventude, nem da mocidade. Aí eu só fui começar a estudar quando eu já tinha ali uns 19, 20, foi quando eu entrei na comunhão para estudo, né? Porque eu frequentava, assim, de ir numa palestra ou outra, e eu gostava de ler o Livro dos Espíritos. Foi o único livro, assim, espírita que eu tinha muito contato desde pequena. Eu lia o Livro dos Espíritos e entendia tudo. E aí eu achava super interessante e queria mostrar para as minhas amigas. E elas não entendiam nada, falando que estava num português muito difícil, que aí elas não entendiam nada que você acabou de ler. Aí eu ia e explicava o que eu acabava de ler. E eu ficava assim, gente, mas para mim é tão claro assim, sabe? E aí hoje eu entendo que já é de lá de trás, né? Não é porque, eu sou super dotada, não. É porque a gente já traz esse conhecimento, né? E aí eu tava só me reencontrando ali. E aí eu comecei a estudar mesmo com 20 e poucos anos. Agora eu tô com 30. Você tá com 30 anos? Abafa! Edita essa parte, não conta pra Nossa, ninguém. gente, você tem cara... Eu falei assim, ela tem acho que uns 20 e poucos, 21. Tô Nossa, com 30. não Pois é. parece, gente. Obrigada, Senhor. Eu agradeço Obrigado, todos você. os dias. E qual o tema da doutrina espírita que mais te encanta? Já que você gosta do Livro dos Espíritos, qual o tema dele que você mais se encantou? Olha, eu vou confessar assim, atualmente tudo me encanta, né? Então eu não sei nem, eu não teria como escolher, porque de verdade, assim, tudo me encanta. Mas um assunto que atualmente mais prende a minha atenção é sobre os espíritos crísticos. Eu até fiz uma live com o Haroldo, que eu nunca mais vou me esquecer, sobre o assunto, meu Deus, sério, foi um sonho que se realizou, porque eu sou muito fã do Haroldo. E aí Ele é eu nem maravilhoso. sei, assim, eu nem entendo como que isso aconteceu. Simplesmente aconteceu e a espiritualidade me deu esse presentão, né, que eu agradeço para sempre.
E aí eu tive contato até com esse tema através das palestras dele. E aquilo deu um boom assim na minha cabeça, porque muitas vezes a gente estuda a doutrina e não entende para onde leva a essa evolução. A gente vai evoluindo, e no final estudar em quê, sabe? Nós vamos virar ali espíritos puros e é só isso, né? E aí vem essa questão dos espíritos crísticos que consegue explicar melhor tudo como acontece, e aí tudo tem um sentido. A gente vê que o trabalho nunca acaba, e aí esse fundo agora faz todo sentido com o assunto dos espíritos crísticos, né? Porque chegando nessa fase espiritual, que é a última escala dos espíritos puros, eles já começam a ajudar Deus, eles estão numa comunhão perfeita com Deus e começam a ajudar na criação. Então isso é maravilhoso. Mas quando eu era pequena, eu gostava de ficar lendo dos espíritos, e até assim, sei lá, uns meus 15, eu gostava da parte dos sonhos, né? E da parte de exorcismo e tal, porque na época eu não sabia que não era bom assistir filme de terror. Eu achava assim que era só assim, ou você é corajoso e sente medo, ou não, entendeu? Mas não que tinha um problema, assim, que tinha consequências espirituais. E eu, como era espírita e sabia que muita coisa ali não era real, isso me ajudava a não sentir medo. Então eu achava legal, assim, porque de alguma forma estava tratando sobre espíritos, que era um assunto que me interessava. Mas eu não conseguia entender o lado ruim de assistir filmes de terror, né? E desde que eu entendi isso, eu parei, porque eu adorava, era assim, meu gênero favorito. Aí eu parei totalmente, e aí não é à toa que minha vida melhorou, não é? E qual filme de terror você mais gosta? Só um título. Curiosidade, não dá pra Eu. gente não Pior, perguntar. pior que assim, o filme. Eu sou péssima para nomes, né? Então é um que tem uma sequência e é um casal que ela é médium e o marido grava e tal, e aí tem aquele da boneca, né, da Annabelle, e é uma sequência desse aí, mas é o primeiro de todos que eu gostei mais na Entendi. época. Eu esqueci o nome. E Ah, quando você. Invocação do Mal, acho que chama. Olha, Invocação do Mal. É. gente, é só de curiosidade, não precisa Curiosidade? procurar, Não não. assisto. Mas eles vão assistir, não tem jeito, não. Quando você for um espírito crístico, Vai não, demorar. daqui a bilhões de anos, Bota bilhões, um eu bi acho, aí. talvez, Bi, o que você gostaria de fazer? eu gostaria de fazer o que Deus quisesse que eu fizesse, sabe? Assim, eu não tenho algo em mente, né? Para mim, só de estar podendo fazer, meu Deus, né? Já estou me sentindo completa, porque eu acho isso maravilhoso. Jesus era um espírito crístico, né? E ele não era o governador do nosso planeta, e continua sendo, né? À toa, né? Ele foi co-criador do nosso planeta. E que planeta perfeito, né? Vamos falar. Então, assim. E aí tem os espíritos crísticos que já são ali de sistemas solares, de galáxias, de constelações, e vai. É fascinante, né? Eu Muito. vi uma palestra do Marlon que ele fala, não sei se você já viu, do Marlon Reikdon. Não, Não? Depois da assistida. Ele vou fala, pesquisar. e eu achei impressionante, que quando, quando a gente chegar nos espíritos crísticos, aí que começa para valer a nossa evolução. Acho fantástico isso, cara. Nossa, muito A gente legal, está muito só no legal. beabá ainda, só no beabá. Com certeza, formiguinha. E você é médium? Sim, eu sou psicofônica. Eu estava trabalhando em grupo mediúnico com isso até pouco tempo atrás. Mas aí o que aconteceu? É, a comunhão voltou a funcionar, né, há pouco tempo, com grupos mediúnicos limitados, sem ninguém acima de 60 anos, nem do grupo de risco, com um número de médiuns reduzido, um espaço enorme entre cada um. Os dialogadores têm que usar máscara, têm que usar aquelas face shields, né? Os médiuns também todos não ficam de máscara. Então, assim, todo o cuidado necessário é feito ali, né? Medem a nossa temperatura quando a gente chega toda vez, mas a gente voltou a trabalhar. Eu voltei a trabalhar principalmente porque eu comecei a me sentir mal de novo, né? Ou seja, a gente sabe que a espiritualidade às vezes dá uma pausa na nossa mediunidade, né? Eles sabiam das circunstâncias e me ajudaram nesse sentido, mas eu parei de conseguir ficar tranquila, comecei a me sentir mal e eu entendi que estava na hora de voltar.
E aí a gente não pode desprezar esses nossos irmãos que precisam da nossa assistência, né? E os desencarnes estão em alta e a gente está vendo, então esse trabalho não pode parar. E não tem como fazer esse trabalho de casa, né? Não tem como. Então, dentro ali dos meios seguros, a gente voltou a fazer. E aí, quando eu voltei, eu percebi que tinha muito mais médium disponível do que dialogadores no grupo. Ou seja, porque normalmente os dialogadores eram mais velhos e não estavam podendo ir e tal. E aí eu senti, né, que eu devia me oferecer para que, caso precisasse, eu podia, ao invés de trabalhar como médium psicofônica, ficar ali no diálogo. Mas era algo que eu nunca tinha feito, né? Mas o dirigente do grupo, ele aceitou, né? Porque realmente estava precisando. E ele falou assim, olha, você tem conhecimento, né? Que é algo necessário para o diálogo. E eu acho, assim, vendo os vídeos, que eu também faço um programa para comunhão que chama Partiu Falar de Espiritismo. É um programa criado para os jovens, vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas. E eu faço de temas variados, a gente faz efeitos especiais, assim, a gente está se dedicando, sabe, para entregar o melhor possível para o pessoal. E aí ele falou que estava assistindo, que via que eu conseguia conversar bem, me expressar bem, e tinha conhecimento da doutrina, ele achava que eu ia me dar bem como dialogadora. E quando ele aceitou, que ele falou, então, beleza, semana que vem você começa como dialogadora, eu senti uma coisa dentro de mim, de novo, parecida com aquela no final, quando eu comecei na evangelização. É isso, sabe? E aí eu entendi que, apesar de ter mediunidade, de ser psicofônica, e ter trabalhado já por um período, eu, neste momento, eu não sei por quanto tempo vai ser, a minha intuição é de que eu vou ficar um bom tempo como dialogadora, era isso que eles esperavam de mim, e que todo o resto foi um preparo para isso. Porque quando você passa a trabalhar como dialogador, tendo tido a experiência de saber como o médium se sente, o que ele está vendo, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que atrapalha, o que não atrapalha, ajuda no trabalho como dialogador. Eu fiz poucas vezes ainda como dialogador, então é um processo, né? Assim, eu espero poder melhorar cada vez mais para poder ser uma boa dialogadora dentro das minhas limitações. Mas eu atualmente estou como dialogador e estou extremamente feliz. Aí eu vejo que tudo vai me conduzindo para esse lado do diálogo, da ajuda, assim, nesse sentido. E essa intuição sua é de sempre? Porque você Sim. tem uma intuição que é batata, É. mas é da sua vida desde sempre? Você tem ela? Desde sempre, desde sempre. Porque assim, eu escuto como se fosse a voz da minha consciência falando, né? Não é uma voz diferente. Mas eu sei que não é meu, né? E eu tento estar atenta o máximo possível para perceber, porque é muito sutil. E se a gente não tiver atento, a gente, né, passa batido. Ou então, às vezes, a gente percebe e resolve ser teimoso e fala assim, não quero nem saber, eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Então, eu tento seguir, porque todas as vezes em que eu estive atenta, isso me ajudou e fez sentido depois, né? Muitas vezes não vai fazer no início, mas vai fazer lá na frente. Você é bem Inclusive, assim, obediente, né? eu tento, né? Eu tento, nem sempre eu sou, mas eu tento. A intuição assim, mais forte que eu tive dos últimos tempos, isso já tem, assim, sei lá, 1 ano e meio, foi quando eu tava doidinha para saber o nome da minha mentora. Porque, na verdade, eu não sabia se era mentora ou mentor. E no Espiritismo a gente aprende assim, raramente você vai ter contato assim de escutar, ver o seu mentor ou sua mentora, então você escolhe um nome que te agrade, que te faça sentir mais conectado, adota esse nome e chama assim. Só que eu ficava, como é que eu vou escolher um nome aleatório se eu nem sei se é mulher ou se é homem, né? E eu não me sentia à vontade de chamar de homem se fosse uma mulher, eu chamar de mulher se fosse um homem. E eu fiquei assim, eu não sei, sabe? Eu não gostava disso, de ter que inventar um nome. Então eu falava, mentor ou mentora, obrigada, não sei o quê, mentor ou mentora, me ajudam, tá, sabe? Eu sempre falava os dois para não ter erro. Mas eu sempre quis saber. E aí me falavam, antes de dormir, faça preces, peça, e se for do seu merecimento, se você puder, em algum momento você vai ter essa manifestação. E eu pedia, e nada, não tinha nem sonho. Mas uma vez, na mediúnica, no final de uma mediúnica, eu vi a minha mentora, me vi num jardim, assim, com ela embaixo de uma árvore,
E aí eu consegui ver como ela era fisicamente. Foi aí que eu descobri que era uma mulher. Mas não com riqueza de detalhes, mas eu sei mais ou menos assim como ela é. Mas eu continuava sem saber o nome, eu não me sentia à vontade de inventar o nome, então eu ficava chamando de mentora, mentora, mentora. E aí um belo dia, num curso que eu estava fazendo de passe, a professora falou alguma coisa dos mentores, que eu não me lembro o que era, que aí eu escutei uma voz nítida, e essa voz, sim, não era da minha consciência só, que eu escutei assim, meu nome é Sônia. E foi aí que eu descobri o nome da minha mentora, sabe? Eu nunca mais escutei a voz dela na vida, sabe? Mas ela, naquele momento, ela falou, meu nome é Sônia. E aí, então, eu sei que o nome da minha mentora. Então, assim, eu levo isso mais pro lado da intuição do que, de fato, né, ter escutado, né? Porque eu acho que eu não tenho essa mediunidade da escuta, não. E assim, tudo que tem dentro da doutrina espírita você já fez ou quer fazer? Porque eu vi você falou, já fez mediunidade, curso de passe, evangelização. O que vai aparecendo, você vai entrando assim? Eu gosto, sabe? Por mim, se eu tivesse tempo, eu participaria de tudo. Porque para mim não tem trabalho menos ou mais importante, né? Toda vez que eu tô lá, servindo, fazendo alguma coisa, isso já me preenche. No início de 2020, antes de vir à tona a pandemia, eu tinha começado um curso de atendimento fraterno que ia ser voltado para jovens e crianças. Legal. E aí, ia ser de 1 ano com a Neuza Zaponi, que é, tipo assim, sumidade, né, no assunto. E ia ser um curso bem sério, porque tinha que ser presencial, ela fazia questão disso, não podia ter uma falta. Se tivesse uma falta, mesmo com atestado médico, ia ter que refazer depois, quando tivesse o próximo. Era desse jeito. E eu falei, eita, que negócio sério, sabe? É nível Mas nosso lá para cima, né? nível nosso lá. Mas eu senti assim, poxa, eu não sei, eu acho que eu já senti essa proximidade com um trabalho parecido com de um terapeuta, de alguém que ia estar ali para escutar, sabe? Para ajudar. Então, eu acho que por isso eu fiquei tão empolgada com o trabalho. Eu estava nessa jornada que agora, se Deus quiser, vai acontecer. E assim, você tá namorando? Tá casada? Tá noivando? Eu tô, assim, encalhada, tá? Levei um master, tudo. O negócio tá feio. E aí, assim, né? Já tive relacionamentos, tentei, mas assim, por enquanto não deu certo. Eu tento entender isso como um aviso do céu de querida, né? Você tem tanta coisa para resolver na sua vida que a gente está querendo te poupar de mais uma. Primeiro resolve o que tem que resolver, depois, no momento certo, vai aparecer alguém. Mas eu não nego, né, que eu tenho aquele sonho, né? A fantasia de estar caminhando, né, num centro espírita. Eu, no meu caso, imagino a comunhão, porque é onde eu estou mais familiarizada. Eu tô lá caminhando com uns livros na mão, né? Uns livros do Chico, pá, e de repente eu trombo com alguém, entendeu? E os livros caem. E aí essa pessoa é o homem da minha vida e ele vai me ajudar a recolher aqueles livros e vai dizer, meu Deus, Paulo Estevam é meu livro favorito. E eu vou dizer, o meu também. E aí onde tudo vai começar, entendeu? Eu tenho esse sonho. Meu Deus do céu, gente! Você é romântica assim mesmo? Ah, eu sou super, super. É mesmo? Qual filme romântico você mais gosta? Diário de uma Paixão. Nossa, é sua cara. Conhece? Conheço. Conhece? Nossa, Ai, todas as mulheres adoram esse filme, choram. ai, meu Deus. Ai, eu choro. Eu posso estar assistindo pela 30ª vez que eu vou chorar. Eita, você é aquela que gosta de ver filme repetido. Exato. Assim, quando é bom, né? Não tem problema. Mas tem que ser bom pra assistir repetido. Meu Deus, que bacana, muito legal. Puxa, é, dentro desse, assim, de tudo que você já fez, o que eu achei mais legal, você já morou em quantos países? 3. 3. Só 3. Quais Assim, são? porque Espanha, o meu Guiana. pai é que Guiana inglesa, né? Guiana inglesa e Paraguai. E você falou que seu pai o Eu fui quê? alfabetizada. Fui alfabetizada em espanhol. Uhum. Tanto é que quando eu cheguei no Brasil com 15, eu não sabia escrever português, né? Assim, a minha ortografia, assim, deu um tchau e foi embora. Então, assim, eu escrevia você com cedilha.
ter uma ideia, entendeu, do negócio. Porque, para mim, eu sabia escrever espanhol, né? E o português, para mim, era super esquisito, porque a gente fala de um jeito, mas a nossa pronúncia não equivale a como a gente escreve, né? Por exemplo, a gente não fala a gente, né? Fala a gente. Então, na hora de escrever a gente, eu botava um i no final de gente, entendeu? Porque se eu falo gente, tem que ser um i. Porque no espanhol, você escreve exatamente como você pronuncia. E aí eu não conseguia entender quando era para escrever como pronunciava e quando não, porque não tinha o hábito da leitura em português. O meu único contato com o português era Globo Internacional, que eu tinha quando eu morava fora, e falando com meus familiares, com brasileiros que moravam nesses países, e só, por isso que eu também nunca perdi o sotaque, assim, eu sempre falei português normal, sem estar influenciada por nenhum idioma. Mas livros, por exemplo, literatura e tal, eu preferia ler em espanhol, então eu lia tudo em espanhol. E Aí foi o básico. você passou quanto tempo em cada um? No Paraguai, 5 anos. Na Espanha, 3 anos. E na Guiana Inglesa, eu não lembro quanto, porque eu era bem pequenininha. Porque, assim, eu fui para a Guiana Inglesa pequenininha, voltamos para o Brasil, ficamos uns 3 anos aqui. Aí eu fui embora de novo do Brasil com 6. Então, sabe, esse período aí de, sei lá, dos 2 aos 6, eu não tenho memórias muito grandes, mas eu lembro da minha escola, lembro de alguns coleguinhas e tal, mas ali eu não tinha nem começado direito a aprender muita coisa, né? E aí eu já fui para o Paraguai. Eu cheguei lá, não sabia nada de espanhol, e a escola que meus pais me colocaram era bilíngue, então tipo, era espanhol e inglês. E aí a gente ralou lá com professor particular para conseguir se comunicar, né? Porque senão não ia falar nada. Mas eu peguei rapidinho. Criança que nem esponja, né? Pega tudo muito rápido. Eu falava como nativa, assim, sabe? Ninguém dizia. É só porque eu tenho cara de brasileira, mas assim, eu falava como paraguaia, e quando eu fui para a Espanha, o espanhol da Espanha é totalmente diferente do espanhol do Paraguai, né? E aí o pessoal na Espanha ria de mim, né? Fazia um certo bullying, assim, por causa do meu espanhol do Paraguai. Aí eu fiquei super atenta e, assim, uns 2 meses eu já estava falando igualzinho os espanhóis. Aí, hoje em dia, quando eu vou para lá, raramente, né? Eu voltei lá só 2 vezes. Eu consegui ver os meus amigos e amigos de amigos que eu não conhecia, e todos assim falavam: Meu Deus, você parece espanhol, porque você fala perfeitamente. Mas hoje em dia eu já considero que eu esqueci muita coisa, porque afinal de contas, se eu voltei do Paraguai, já tem 15 anos. Então, né, 15 anos que eu não tenho mais, eu não falo espanhol com ninguém, assim, só quando raramente eu converso com uma amiga de lá, aí eu falo um pouquinho, mas para falar é um pouco mais tranquilo para mim. Agora, para escrever, eu já esqueci muito da ortografia. E mesmo para falar, às vezes eu pego uma palavra em português e transformo para o espanhol sem perceber que eu estou fazendo isso. Aí eu falo com o sotaque deles, mas aquela palavra não existe lá, entendeu? Então, eu teria que ter. Mas quando eu fui, eu fiquei muito pouco tempo. Eu sei que se eu fosse para lá e ficasse, sei lá, 15 dias, já era o suficiente, eu acho, para eu pegar tudo de volta. É que nem andar de bicicleta. E qual, assim, qual o melhor de cada um dos De cada países? país? Da língua inglesa não tem como mencionar porque eu não lembro, né? Mas no Paraguai, eu gostava muito, muito do Paraguai, porque eu me sentia no Brasil, né? Tem muito brasileiro lá. Então, assim, eu praticamente estava mais com os brasileiros do que os próprios paraguaios. Era um local onde a gente fazia churrasco, fazia pagode dos brasileiros, né? Aí quando tinha Copa do Mundo, aí a gente estava num lugar, né? Estrangeiro podendo tirar onda de ter ganho a Copa do Mundo. Isso tem um gostinho especial, é muito mais especial do que estar no próprio Brasil, sabe? E lá os paraguaios, eles gostam dos brasileiros, então, assim, eles aplaudiam, a gente passava, assim, na rua, e eles, aê, sabe? Todo mundo, eles torciam junto com a gente, era um clima, assim, de irmandade, sabe? E eu fiz amizades muito fortes, tanto é que eu converso com essas minhas amigas do Paraguai até hoje. Então, era um lugar que eu, por mim, queria continuar morando lá, sabe? Eu não queria ir embora. Mas tinha que ir, né? E eu lembro que eu estava um pouco assim, porque tinha que começar a estudar Guarani na escola, que eles falam muito Guarani. E aí eu tinha muita dificuldade, porque o Paraguai, né?
fala Guarani desde neném. Neném já tá falando Guarani e espanhol. E eles misturam, por exemplo, eles começam uma conversa e eles metem um Guarani no meio, assim, não é tipo assim, vamos falar Guarani, fala só Guarani. Não, eles falam no meio. Então, para eles era uma coisa natural. Para mim, na escola, quando começou o Guarani, eu falava, o quê? É isso, né? E aí, saber que aquilo ali não ia me servir para nenhum outro lugar, ainda mais criança, imatura, eu falo assim, eu só quero ir embora, porque eu tô com muita dificuldade, isso aqui não vai me servir para nada. É mais ou menos a ideia que a gente tem com exatas, né? Quando a gente tá na escola que fala, e não gosta de exatas, e a gente pensa assim, isso aqui não vai me servir para nada na vida, hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, eu gostaria de saber Guarani, Lógico. sabe? Imagina, quantos podem falar que sabem falar Guarani? Isso é muito legal. Mas na época eu não tinha essa maturidade. E aí na Espanha eu já era um pouquinho mais velha, né? Porque eu cheguei lá com 12, fiquei aos 15, então aí foi mais a minha. Apaixonei, aquela coisa toda, também fiz amizades. Foi uma experiência diferente, assim. Foi as primeiras vezes que eu fui para boate sozinha, né? Era. Como é que chama quando é aquela de dia? Que é mais de jovenzinho, né? Que você vai de dia, acaba cedinho e tal. Matinê? Esqueci o nome. Mas era dessas assim, tranquilinhas, mas pra mim, né? Eu tava. Matinê, isso. Mas na minha cabeça eu tava arrasando, né? Tipo assim. E aí aquela sensação de liberdade, poder sair um pouco mais sozinha e tal. Então, eu vivi fases. Lá sim, eu senti muito na hora de ir embora, porque eu já estava me sentindo em casa, sabe? Lá eu tinha aquela sensação de estar no meu lar, assim, com as pessoas que faziam parte da minha vida e que eu sabia que provavelmente eu talvez nunca mais fosse ver. Então, foi muito triste, assim, sabe? Eu sempre pensei, nossa, quando eu voltar para o Brasil, eu não quero mais vir para nenhum outro lugar, porque eu não conseguia criar raízes, né? Então, assim, eu tenho algumas amigas de infância, mas por sorte, assim, porque elas eram brasileiras, também moraram no Paraguai e hoje algumas moram aqui em Brasília e outras moram no Rio de Janeiro. E aí eu consigo ter mais contato, assim, dizer, eu tenho algumas amizades de infância. Mas é diferente, né, de quem mora no mesmo lugar e tem aquelas amizades, de, tipo assim, 10 anos, 15 anos, às vezes 20 anos, né? E eu sentia falta disso, mas depois eu fiquei e não saí mais. Camila, seu pai é o quê mesmo? Você falou? Você não O falou? meu pai é oficial de chancelaria. Aí, por isso que ele viaja tanto. Até hoje ele viaja, né? Aí ele faz missões, assim, temporárias e tal. Já não fica tanto tempo fora porque nós ficamos aqui. E aí agora nem que eu quisesse, porque eu não sou mais dependente, então não posso mais ir com ele. E você Então, tem irmãos? tenho 2 irmãos, eu sou a mais velha. Você é mais velha. Eu sou a E mais como é ser velha. irmã mais velha? Horrível, horrível, né? Por que horrível, gente? Porque, nossa, a diferença de tratamento é muito grande, né? Assim, coisas que eu não pude. Aí, quando vem o bonitão, depois pode, entendeu? Tipo assim, muito antes do que foi comigo, entendeu? O mais velho sempre leva a culpa das coisas. É visto como carrasco, entendeu? Porque o novinho vai lá, faz aquela cara de coitado, dá uma chorada, e aí o outro vira o carrasco. Então, assim, coisas de irmão mais velho, né? E aí o irmão mais velho tem aquela cobrança de ser um exemplo para os outros, então, assim, a margem para poder errar diminui, né? Cobra-se muito mais. Então, eu percebi que no próximo planejamento eu vou fazer essa ressalva de, ok, irmãos, beleza, mas eu não vou primeiro, alguém vai antes. E qual é a diferença de idade de vocês? Olha, eu tenho 30, o meu outro irmão tem 28, eu tenho 21. É meio coladinho. São Parecido. 2 irmãos? Menino. Nossa, então você é mais velha e a única mulher. A única mulher. Caramba, A única mulher. que Pelo bacana. menos isso, assim, no início, quando a minha mãe ficou grávida do meu irmão mais novo, eu queria muito que fosse uma menina, sabe? Porque virou aquela disputa entre o meu irmão do meio e eu, de vai ser companheiro de quem? Vai ser um menino ou vai ser uma menina, né? E aí, mas eu rezei, eu acho que eu nunca rezei com tanta intensidade e sinceridade, mas assim, eu acho que eu não deixei ninguém no plano espiritual em paz pedindo para ser uma menina, né? E quando minha mãe veio com o resultado
e era menino, mas eu chorei tanto, sabe? Eu não me conformava. E eu me lembro de uma cena assim que não sai da minha mente. Eu saindo assim na varanda de casa, chorando assim, pedindo, né? Porque eu ainda não sabia se era ou não era. Aí eu pedindo, e aí eu vi uma babá com uma menininha, e eu pensei, é um sinal, é um sinal, é um sinal divino de que é uma menina. Então eu acreditei muito nisso. E aí quando a minha mãe chegou à noite pra falar, aí era um menino. Aí eu, não, mas hoje em dia eu amo ele, sabe? Eu dou graças a Deus de não ser menina. Porque, sabe quando você, às vezes é tão perfeito que você não consegue imaginar como seria se fosse diferente, assim, tinha que ser da forma que é. Então, tá ótimo, assim, sabe? Eu gosto Bacana. muito, muito dele. Camila, a gente está acabando, mas antes de Poxa, acabar, a gente tem um pinga-fogo. Lembrando do Chico, vamos. Eita. podemos fazer? Eu fico nervosa e fico sem resposta, dá um branco, mas vamos lá. Não, não tem preocupação, tranquilo. Se não souber, você passa, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Atenção. Qual figura espírita você mais admira? Chico Xavier. Por quê? Olha, o que ele me faz sentir, a pureza, assim, e como ele mexe, assim, com cada fibra da minha alma, para mim ele é uma referência, assim, que hoje em dia, de encarnados, né, eu não sinto mais tão profundamente com ninguém atualmente do movimento espírita, como era com Chico, né, mas se fossem dos espíritos, né, em geral, depois que ele Paulo Estevam, eu senti uma ligação muito forte com Paulo, e, assim, de admirar muito o Paulo, né? Assim, depois de entender melhor a história dele, nossa. E Emmanuel, assim, eu tenho um carinho enorme pelo Emmanuel também. Eu amo os textos do Emmanuel, amo. Paulo Estevam é seu livro de espírita preferido? Preferido, assim, disparado. Por quê? Não tem, assim, Só ele de me Paulo? conectou a Jesus. Não, assim, o livro inteiro, né, a história, como se dá, eu avancei, assim, na minha conexão com Jesus, assim, eu senti Jesus mais próximo, sabe? É como se, eu não sei explicar, esse livro tem um poder, é como se ele fosse um portal, e a partir do momento em que você termina de ler a história, você atravessou aquele portal e você está em uma outra situação em que você enxerga tudo de forma diferente, relativiza, sofrimentos nossos, dificuldades nossas, que a gente fala, meu Deus, se Paulo passou por tudo isso, né? Quem sou eu, né, para estar reclamando que eu estou reclamando? Então, me ajudou a ressignificar muita coisa. Imagina quando virar série, né? Imagina. Ai, nossa, que sonho. Nossa. Todd ou Nescau? Ah, disparado Todd. Não tem nem É comparação. mesmo? Oxi! Tá certo. Você sabe que tem uma disputa imensa, né? Eu sei, mas eu sempre gostei mais Todd, sempre. Eu não consigo entender quem prefere Nescau. Qual virtude lhe caracteriza? Ih, vixe. Aí eu pensei que era assim, qual virtude eu gostaria de ter? Não. Mas que me caracteriza. Ai, ai, não sei. É difícil, né, procurar um lado bom. Você é espírito É... crítico, pensa aí. Vai ser. Não, você. É... Eu acho que eu sou. Acho que eu me coloco bastante no lugar do outro. Acho que eu tenho conseguido fazer esse exercício com maior regularidade do que antes, no processo. Ainda quero melhorar nesse aspecto, mas eu acho que eu já consigo mais, é algo que eu até me orgulho, assim, Empatia. empatia. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Hoje eu tava falando sobre isso com um amigo. Eu Sério? falei assim, sobre isso. Eu falei, você fala biscoito ou bolacha? E ele, depende. Se é recheado, é bolacha. Se não, se for normal, é biscoito. Eu falei, querido, é biscoito recheado ou biscoito normal, de bolacha. Você já leu todas as obras básicas? Não, tô longe. Eu já li assim.
todas as obras básicas, em algum momento, eu já estudei capítulos, né, para estudos e tudo mais. Agora, ler de cabo a rabo, aí ainda não. Ainda não. No máximo, assim, o Livro dos Espíritos e o Evangelho no Espiritismo. Os outros, do início ao fim, não. Já dormiu em alguma palestra? Nunca. Nem em palestra, nem em aula, sabe? É uma coisa que eu não consigo, assim. Sei lá, eu acho uma falta de respeito tão grande que não dá, sabe? Mas eu já senti um sono daqueles. E aí, na hora, eu falava: sai, influência, que eu sei que tem gente aqui me dando esse soninho básico, né? E tentava, de alguma forma, despertar. Às vezes eu levanto, vou beber uma água, sabe? Para dar aquela despertada. Mas eu sempre sei que, porque assim, é incrível, você não tá com sono antes e você fica com sono na hora da aula, na hora da palestra, tem coisas aí, né? Porque senão você já estaria com sono antes. E aí eu fico atenta, porque eu sei que não querem que eu ouça isso, pois agora é que eu quero ouvir, agora é que eu vou prestar atenção. Já chorou em alguma palestra? Já chorei, já me arrepiei toda, assim, já segurei o choro na garganta, porque é vergonha, né, o pessoal tá observando, mas muitas vezes assistindo em casa, assim, e é muito emocionante, porque quando a gente se emociona nesse ponto, eu acho que a nossa sintonia tá, assim, dentro das nossas possibilidades, alta, sabe, e isso é muito bom saber, né, a gente conseguiu se abrir a esse ponto. Doce ou salgado? Doce, 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 doce. Eu sou Ixi, formiguinha. formiguinha. Quero melhorar isso. Tanto é que eu tô há 20 dias sem comer doce e minha meta tá 2 meses. Nossa! Sigo firme. Para você é mais fácil compreender o outro ou a si mesma? Então, eu acho que o outro. O outro. Assim, dentro do possível, né? Porque a gente tenta se colocar no lugar do outro, mas nunca vai ser a mesma coisa e às vezes a gente vai se enganar. Agora, nós mesmos, dá medo, tem que ter muita coragem para olhar para dentro, e não só coragem, mas querer ver, né? Porque às vezes a gente olha e fala assim: ok, tive coragem, mas não tô vendo nada. Mas é porque a gente não tá querendo ver, tem muita coisa ali para ser resolvida, né? Por isso que eu acho que a terapia é fundamental, que ali a gente exerce melhor o autoconhecimento, a meditação. Inclusive, eu vou começar a fazer terapia porque faz parte da especialização em psicanálise. Se você está se especializando, você também tem que passar pela psicanálise, porque senão você vai ser uma pessoa problemática cuidando de uma pessoa que está com problema, e aí você talvez projete os seus problemas no outro. Então, você tem que se resolver. E aí, eles começam com um mínimo de 50 sessões, e aí depois eles vão vendo caso a caso. Mas eu vou ter que fazer pelo menos 50 sessões. Nossa! Tô Bastante. empolgada. O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas? As certezas. Qual apóstolo tem a ver contigo? João. Por Gosto quê? muito de João. E Mateus, né? Porque o Haroldo está fazendo um estudo agora sobre João, e ele falou assim que João, ele ditou o evangelho e ele morou com Maria. Então, ele escutava muitas histórias ali de Jesus, da visão de uma mãe, e isso está impresso na forma em que ele escreveu o evangelho. Então, diferente dos outros, que são escritos todos de um mesmo ponto de vista, o dele é diferente, assim, o dele é o que se diferencia de todos os outros evangelhos, e traz essa impressão mais, assim, sentimental, de vê-lo também, ver a Jesus como um filho, sabe, tudo mais, né, filho de Maria. Então, assim, eu achei interessante essa visão de João, e a partir daí eu já comecei a achar João meu preferido. Legal. Por que a doutrina espírita é tão importante na vida das pessoas? Eu acho, assim, que a doutrina espírita, ela é importante para quem ainda está num processo que, se não tiver
essa receita do bolo, que eu gosto de chamar, a gente tende a se perder, a se revoltar, a escolher caminhos errados. Então, nem todo mundo precisa, né? Porque a gente sabe que a salvação ela não está em uma religião, né? Tá em ser uma pessoa boa, mas a religião espírita te ajuda muito nesse processo. É como se fosse um mapa do tesouro, né? E você sabe mais ou menos o que você tem que seguir para chegar lá. E isso me ajuda muito, né? Porque graças às crenças que eu tenho dentro da doutrina espírita, que eu lido com situações na minha vida que, se não fosse o espiritismo, eu não sei como eu estaria hoje. Então... Uma palavra que te define. Risonha. Eu tô sempre rindo, assim. Eu sou bem assim, alegre, sabe? Massa. Camila, muito legal, cara. Ai, eu que agradeço. Amei. Você é muito expansiva. Você tem um talento que você sabe aí que você vai longe, né? Ajudar as pessoas é muito importante, cara. Para mim, quem se dedica a tudo, ajudar as né? pessoas é tudo. Servir e não ser servido. É verdade. É o verbo E eu, mais assim, difícil. agradeço pela oportunidade. Foi muito legal, assim, conversar. Foi diferente, assim, eu nunca tinha feito uma entrevista assim. Então, assim, sabe, foi nostálgico, porque me fez voltar lá na infância. Então, assim, agora eu tô acabando com uma sensação boa, sabe? Assim, leve. Que Então, eu te bom. agradeço muito por isso. Me fale os seus canais, como a gente te encontra, para a gente ver mais de Camila Machado. Então, no YouTube, eu tenho um canal que chama Papo Espírita por Camila Machado, que às vezes eu posto lá Evangelhos no Lar, que eu faço ao vivo no Instagram. Aí o Instagram é o @camila.n de navio Machado. E também estou no canal da Comunhão Espírita de Brasília, fazendo o programa Partiu Falar de Espiritismo. Tenho uma página no Facebook, que é Papo Espírita por Camila Machado. E tem o Twitter, mas eu não uso, assim, eu não lembro nem qual é o meu nome no Twitter, porque eu nunca usei, assim, eu não me identifiquei muito com a rede. Mas aí, então, não faz diferença. E os canais da Comunhão é o Partiu, né? O canal da Comunhão é Comunhão Espírita de Brasília, e aí lá dentro, entre as playlists, vai estar o Partiu. E também tem o Instagram da Comunhão, que é Comunhão Espírita Brasília. Acho que é Comunhão Agora eu Espírita não de me lembro Brasília. exatamente. Acho que é Comunhão Espírita de Brasília. Sim. Meu amor, obrigado. A gente se Eu que vê agradeço. de Sim, coração, espero que em breve. de Obrigada breve. pelo convite. Que a gente possa se encontrar em breve. Que assim seja. Que assim seja. Fica com Deus. Um Abraço na abraço. família. Tchau, tchau. Tchau. Você também. A sua também. Tchau, tchau. Não tem